Olá, meus queridos amigos, nossas saudações fraternais para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma preleção doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E antes de começar as nossas considerações, convido a todos vocês a nos unirmos no único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, Mestre e companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, rogando pela tua assistência fraternal. Permite que os teus emissários da paz possam envolver a cada um de nós, nos inspirando e nos dando a força necessária a fim de que possamos passarmos pelas tribulações da caminhada com fé e com esperança em nossos corações, que tu estás sempre conosco, estás sempre nos impulsionando para que possamos tirar o melhor proveito da nossa caminhada. E em teu nome, querido amigo, em nome de Deus, e sobre a assistência fraterna dos espíritos que coordenam o departamento doutrinário, é que damos por iniciada a nossa preleção da tarde de hoje, rogando que nos abençoe, nos envolva e nos dê a tua paz hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, meus queridos irmãos, nós iremos tecer alguns comentários sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E bem-aventurados é uma expressão de Jesus, que significa venturoso, abençoado e feliz, sobre o ponto de vista espiritual. Mas o que muitos perguntam, como é que podemos nos considerarmos venturoso por sofrer, por passar por sofrimentos e aflições? E as respostas que tanto buscamos para as nossas indagações a respeito dos males da vida, podemos encontrá-las, primeiramente, através do esclarecimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, através desse livro memorável. Sendo que esse capítulo 5, que nos foi proposto para as nossas reflexões, é um dos capítulos mais longos do Evangelho. Contém 31 itens, sendo 13 deles vindo das instruções dos Espíritos. Porque, de um modo geral, todos nós que aqui nos encontramos sofremos de alguma forma, independente de raça, de crença ou até mesmo de posição social. E Allan Kardec, na sua sabedoria, compreendendo muito bem isso, foi que não deixou passar justamente a prolongação desse capítulo para nos trazer o conforto, a consolação e os esclarecimentos necessários a respeito das nossas aflições, dos nossos sofrimentos e das nossas dores, e posicionou o planeta Terra como um planeta de provas e de expiações. E acrescentou que esse planeta também pode ser comparado a um hospital, a uma penitenciária, como também a uma escola. Porque quem vai para o hospital são aqueles que estão doentes. Quem vai para a penitenciária são aqueles que se equivocaram. E quem vai para a escola são aqueles que precisam aprender. E esses somos nós. Porque essas dores que nós passamos, muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque muitas vezes nos falta
o esclarecimento mais profundo do que ela representa para o nosso ser. Porque, em realidade, a dor não é punitiva, é educativa. É a dor que nos ensina a não mais atuarmos. Mas exclamos pessimistas que viver é sofrer, e viver não é sofrer. No sentido da palavra, viver é habituar-se a amar. E foi por isso que o Mestre Jesus veio à Terra para nos ensinar essa lei maior que é a lei de amor. Porque o sofrimento é escolha nossa, é uma escolha pessoal intransferível. A espiritualidade nos ensina que nunca devemos maldizer das provas da vida, porque em realidade elas são o remédio infalível para a nossa inexperiência no amor. Porque quando deixamos de atender o apelo do amor, quando resistimos ao seu convite, quando deixamos de seguir os seus avisos, a providência divina deixa-nos sofrer as decepções e também as contrariedades da vida, como filhos indóceis que ainda somos. E daí então é que passamos a compreender que a desventura é a melhor escola para reeducarmos a nossa alma, porque os nossos desafios são morais, psicológicos e espirituais. E o nosso maior desafio é enfrentar e vencer a nós mesmos. Estamos muito acostumados a vibrações fortes, mas em algum momento iremos evoluir sem o sofrimento, entendendo que ele não é apenas o nosso convite, pois existem espíritos tão rebeldes que a única opção para se melhorar são as dores. E às vezes vemos pessoas que passam por sofrimentos dantescos e mesmo assim ainda continuam com os mesmos comportamentos equivocados, porque são espíritos ainda muito densos. Conhecemos um senhor que ele estava hospitalizado com cirrose e ele disse que orava todos os dias para que Deus tirasse ele daquele quadro, porque assim que ele melhorasse, ele tinha fé que iria melhorar. Ele ia beber tanto até cair. E esse senhor estava hospitalizado justamente porque ele fazia uso do álcool. Era um alcoólatra. E quando chegava na sua residência, agredia a mulher, os filhos, procurava briga na vizinhança, era um problema só. E se não fosse esse problema devido a esse desenfreio da sua parte, então como é que seria se ele ainda estivesse utilizando o álcool? Ele iria se debitar muito mais, porque ninguém passa aqui na Terra por sofrimentos que não mereçam, porque Deus jamais permitiria que sofrêssemos. E se sofremos, sofremos por uma causa justa, porque justa é a justiça do nosso Pai. O nosso Pai Celestial, ele criou as leis divinas. E as leis são perfeitas, exatas, não erram jamais. E dentro dessas leis encontra-se a lei de causa e efeito, que é aquela dor ou que é aquela lei que passamos pelas dores que fizemos os outros passarem. Porque ninguém foge da justiça divina. Então, nunca deixando também de ter o entendimento que temos também o atuante da misericórdia, porque quando optamos pela renovação interior, a misericórdia, ela também se faz presente nesse processo que todos nós precisamos passar na nossa caminhada, porque vai depender muito também da nossa ficha kármica e do esforço que estamos a fazer para domar as nossas más inclinações. Jamais acreditemos que Deus pune, que Deus castiga, ou até mesmo se vinga dos maus
que agrada os bons, porque Deus não tem preferências, não tem predileção e ama a todos, independente do comportamento. Então, seremos consolados das nossas aflições a partir do momento que não murmurarmos perante as provações da vida e aceitarmos com resignação o que nos chega. Mas se acusarmos incessantemente a Deus de ter sido injusto, nova dívida contraímos, porque quando reclamamos, reencarnamos novamente com as mesmas provações, para que possamos aprender e tirar de letra essas provações que Deus nos enviou. Mas a questão é que talvez reencarnemos, mas não nas mesmas condições que nós nos encontramos hoje. Porque muitas vezes ao nosso redor temos determinadas pessoas, determinadas facilidades, justamente para nos ajudar a corrigir o que nós nos equivocamos anteriormente, simplesmente desenvolvendo também a fé em nossos corações, que se estamos passando por aquele problema é porque, de fato, precisamos passar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha a nossa consolação. Pois é, meus irmãos, somente a fé na vida futura pode nos consolar e nos dar a paciência e a resignação para suportarmos as provas da vida a fim de futuramente sermos conduzidos aos altiplanos da vida espiritual. Mas quando falamos em paciência, em resignação, não estamos falando naquela paciência e resignação que às vezes ouvimos pessoas dizer: ah, eu estou com esse problema, eu não tenho mais jeito não. Quando Deus assim desejar, Ele me cura. Não é essa resignação que o Evangelho nos convoca, é uma resignação dinâmica. É aquela resignação que nós não devemos cruzarmos os nossos braços perante as nossas dificuldades. Temos um problema orgânico, um problema psicológico, o que devemos fazer? Buscar auxílio. Não foi à toa que Deus colocou a medicina na terra. Existem os médicos para justamente buscarmos a ajuda que necessitamos, que carecemos. Chico Xavier, por exemplo, ele tomava mais de 15 comprimidos por dia e ele fazia isso para manter a sua saúde fisiológica em bom estado. E notemos que ele era um homem de bem, era um homem que, apesar de estar ali com o corpo abatido, ele persistia, insistia nas atividades, mantendo a fé em seu coração de dias melhores. E era justamente a sua fé que o fortalecia, era o trabalho voltado bem. Então é necessário orarmos mais. Tem pessoas que, por uma simples dor de cabeça, deixam de fazer as suas atividades, se fragilizam demais, ficam com autopiedade, e nós não somos nenhum coitados. Somos mais fortes do que tudo isso e do que nós pensamos e imaginamos. Então, Deus, meus irmãos, ele não coloca fardos pesados em ombros leves, porque toda dívida é sempre proporcional às nossas resistências morais. E o Espírito Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele nos traz aqui uma resposta que lhe perguntada. Então, atentemos bem a essa pergunta. Perguntaram
ao espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. Prestemos bastante atenção nessa resposta. Então, Emmanuel nos diz: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, meus irmãos, vejamos que Emmanuel nos trouxe apontamentos maravilhosos para as nossas reflexões. Olha o que ele nos diz, que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Então, isso quer dizer que nós não podemos, de forma nenhuma, descuidarmos da nossa alma, porque o corpo é o instrumento da alma. Então, quando descuidamos da alma, prejudicamos o nosso corpo físico. E quando descuidamos o nosso corpo físico, prejudicamos a nossa alma, porque um depende do outro. Então, não podemos só cuidarmos do corpo e não cuidar da alma, e vice-versa. E depois inverte e diz que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então, a ação do nosso pensamento é que vai refletir sobre o nosso corpo. E ele é tão poderosa que às vezes nós nem temos noção em relação a isso. Porque quem é que pensa? É o nosso espírito. Então, quando pensamos, quando o nosso espírito está a pensar, ele transmite para o nosso cérebro, que é a sede física do nosso corpo, todos os implementos. Então, tudo isso é recambiado para o sistema nervoso central, para o sistema endócrino, que são recambiados também para as células. Então, toda vez quando nós nos permitimos emoções fortes, como medo, ciúme, agressividade e tantas outras inferioridades, isso provoca uma alta descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. E com incessante repetição ocorrem as doenças, porque as nossas células, elas não foram preparadas para isso. E elas não aguentam um bombardeio incessante das nossas emoções desenfreadas. Então, isso tudo devido à desarmonia entre o espírito, a matéria, a emoção, a mente e o perispírito. E continua a nos dizer que é na alma que habita a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer? Que a cura está onde? Em nossas mãos. É o que eu costumo dizer sempre, que os bons espíritos sempre irão nos ajudar, mas não poderão fazer por nós o que nós precisamos fazermos por nós mesmos. Inclusive, o espírito Joana de Anjos, no livro Autodescoberta, nos sugere como terapia conversarmos com as nossas imperfeições morais no momento das nossas meditações e envolvê-las em vibrações de amor, conversando com os nossos órgãos que estão enfermos para que eles voltem a funcionar, para que eles voltem à normalidade. Então, isso são métodos de comando do eu espiritual superior. E a trocarmos sempre os pensamentos negativos pelos pensamentos saudáveis,
pelos pensamentos positivos e não permanecermos de forma nenhuma com os comportamentos ou com os pensamentos, desculpe, autodestrutivos, porque isso vai prejudicar tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. E continuando com as pontuações de Emmanuel, ele é muito claro e diz: a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Nós bem sabemos que quando a gente tem determinados problemas, nós precisamos dos químicos no organismo para poder nos ajudar. Mas só que muitas vezes nós percebemos o quê? Que aquele problema vai e volta. Então, aqueles químicos estão apenas funcionando como paliativos. A mesma coisa se dá quando temos determinados problemas espirituais e sabemos que estamos sob a injunção de determinados espíritos. Vamos ao centro espírita, tomamos o nosso passe, fazemos atendimento, começamos a nos cuidar. Aí depois que tudo melhora, o que é que muitas vezes pessoas fazem? Vão embora. Por isso, meus irmãos, é necessário nos autoconhecermos e verificarmos de fato o que precisa de melhora na nossa vida. Porque se nós não procurarmos introjetar na nossa mente dessa necessidade imperiosa, o que é que vai acontecer? Continuaremos por muito tempo ou muitas encarnações doentes e por muitas encarnações até mesmo obsediados. Porque os espíritos, eles vêm para o nosso campo vibratório devido às nossas imperfeições. Então, a espiritualidade doutrina aqueles espíritos, os acolhe, os ajudam, mas só que o problema, de fato, não foi resolvido. Por quê? Porque continuamos com aquele mesmo comportamento, sem enveredar por esse processo do autoconhecer-se para fazer a modificação que necessitamos. E depois disso, o que acontece? Vai vir outros espíritos que irão continuar a sintonizar com o nosso modo de nos comportarmos. Porque se não mudarmos o nosso pensamento, a nossa faixa vibratória, não chegaremos muito longe. Vamos ficar feito reclamões na vida, reclamando de tudo que nos acontece. Mas tudo acontece por quê? Porque nós nos permitimos tudo isso. Porque todo esforço que nós façamos para remover qualquer tipo de male e sem estudar de fato a causa que o desencadeou, só iremos conseguir dessa forma, o que eu falei há pouco foi o quê? Um paliativo, porque senão vamos ficar assim, transitando de uma para outra problemática, sem conseguir de fato a saúde real que tanto almejamos. E para finalizarmos a fala de Emmanuel, ele nos diz que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito. Ou seja, somos nós que fazemos as nossas escolhas. Tudo depende de nós, do nosso querer, do que de fato escolhemos para nós. Certa feita, uma mulher olhou para o espelho e perguntou: Espelho, quem eu sou? E o espelho respondeu: você é sua própria escolha. Então, viver com maior ou menor cota de sofrimentos e alegrias depende única e exclusivamente de nós mesmos. Isso porque, em todo o processo degenerativo, de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E somente quando, de fato,
nós optamos por nos harmonizarmos interiormente, é que conseguimos a conquista da paz. Porque as dores, elas anunciam que algo em nós não vai bem e precisam de melhora. Porque apesar de estarmos sempre querendo nos libertarmos da dor, ela também nos oferece a oportunidade de reflexão. Por isso, sempre que a dor nos chegar, sempre que bater a nossa porta, paremos um pouco e perguntemos ao Pai Celestial o que é que essa dor está querendo me mostrar que eu ainda não consegui perceber. E se voltarmos para o nosso interior, iremos perceber claramente o seu objetivo, que é o conhecimento de nós mesmos, justamente para a extirpação da nossa aflição. Havia um paralítico na cidade de Cafarnaum, situada às margens do lago de Genezaré, na Galileia, que se chamava Natanael. E esse homem, ele vivia em extrema miséria, tanto física quanto moral, e, em consequência, desamparado pela sociedade. Aguardava apenas a morte, que tardava para poder se libertar desse cárcere que tanto o atormentava. Mas, ao mesmo tempo, pensava em viver uma vida sadia, digna, de viver uma vida decente, de viver nobremente se voltasse a movimentar as pernas. E Natanael tinha ouvido falar de Jesus. E ao pensar no Cristo, sentia no íntimo que ele poderia curá-lo. E quando soube que Jesus encontrava-se em Cafarnaum, pediu aos poucos amigos que o levasse para a casa onde Jesus estava. E chegando lá, não pôde entrar. Tamanha era a multidão que aguardava que Jesus atendesse a cada um deles. E um dos amigos teve a ideia de descê-lo pelo telhado até a sala onde Natanael encontrava-se, ou onde Jesus encontrava-se. E assim fizeram. Rasgaram os ramos das palmeiras, as esteiras, as traves de segurança, até conseguirem uma abertura para passar o leito onde Natanael encontrava-se. Então desceram o leito atado pelas cordas. E chegando próximo a Jesus, Jesus pergunta: Natanael, ben Elias, creis que eu te posso curar? Sim, Senhor, creio. E de repente se espanta e pergunta: de repente, Senhor, conhece-me? Sabes o meu nome? Sim, Natanael, eu te conheço desde ontem. Eu sou bom pastor. Em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai a mim confiou. E Jesus exclama: teus pecados estão perdoados. E houve muitas murmurações de ódio naquele momento que o próprio Natanael se perturbou. E no pensamento, Natanael indagava: seria Jesus realmente capaz de perdoar os pecados? E no pensamento, Natanael ficou com aquela aflição e, de certa forma, se perturbou. E como se Jesus tivesse ouvido aquele secreto pensamento, ele fez uma provocação. Que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E Jesus, voltando-se para Natanael, estendeu os braços e, alongando as mãos, fala imperioso: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O homem pegou a cama, deu um grito e saiu correndo e dizendo: salve o Rabi. Só que à noite, quando Jesus buscava refazimento à beira do lago de Genezaré, Pedro o encontrou com os olhos imersos em lágrimas e pergunta: Rabi,
estás chorando? De felicidade, suponho, depois de tantos acontecimentos felizes. E Jesus disse o seguinte, trouxe aqui, inclusive essa história está no livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues. Quem desejar conhecer a história em mais detalhes, porque eu contei sobre o calor da minha emoção, pode dar uma lida para ver as minúcias, que é uma história assim muito bonita, lirial, porque como nós sabemos, Amélia Rodrigues tem uma linguagem poética. E olha o que Jesus fala, meus irmãos. Choro sim, Simão, mas de tristeza. Choro porque nesse momento, muitos que hoje curei se encontram entregues a antigos vícios, recobrar o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Não tardará que se vejam enredados em novos desequilíbrios, prejudicando dolorosamente suas próprias existências. E enquanto isso, não muito longe do lugar em que Jesus encontrava-se, Natanael comentava sua cura entre os amigos embriagados, porque depois desse acontecimento, de ter recebido essa cura que tanto desejava, Natanael esqueceu dos próprios desejos íntimos que dizia, né, lá, se conseguisse a saúde que tanto almejava, e enveredou-se com os amigos através da bebedeira e da música sensual entre as mulheres infelizes, arrendada para o comércio carnal. Então, exatamente como o mestre descreveu, Natanael, como tantos outros também que receberam a cura, sem valorizar a nova chance que havia recebido, entregava-se ao equívoco e ao vício, porque a proposta do Cristo jamais teve a intenção de oferecer ao homem alegrias superficiais. Quando recebemos um benefício, precisamos dar manutenção à nossa alma, colocar um pé na frente do outro, buscar valorizar, sendo grato e procurando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje, porque ninguém gosta de passar por dores, por sofrimentos. Ninguém gosta nem de sentir uma leve dor de cabeça. Eu não gosto. Se eu estiver com dor de cabeça, já viu. Mas as dores, meus irmãos, elas geralmente nos chegam causadas pelo nosso próprio descuidos. Elas são, às vezes, métodos até severos, mas são métodos necessários, eficazes para curar e disciplinar o nosso espírito recendente no erro. E nesse capítulo de estudos, Allan Kardec também nos chama a atenção de uma forma bem clara em relação à origem dos nossos males, fazendo reflexionar em torno das nossas aflições e nos convida a interrogarmos friamente a nossa consciência, principalmente aqueles que se acham em sofrimento pelas vicissitudes e decepções da vida, porque essas causas das aflições, elas devem ser procuradas tanto no presente, na atual encarnação, como nas existências pregressas. E como falei anteriormente, devemos partir do princípio que elas são justas, porque se não pensarmos assim, poderemos cair no erro de jogar a culpa em Deus ou até mesmo nos outros, porque tudo que nos acontece tem um motivo, tem um quê e um porquê. Todo aquele que passa por aflições, em realidade, está se recuperando de quê? Das dores, que se equivocou anteriormente e veio a prejudicar aos outros e, em consequência, prejudicou a si mesmo, porque ninguém foge da justiça divina. Então, tudo quanto nos chega, há sempre a necessidade de estarmos fazendo
sempre uma reflexão, trazendo para nós, fazendo uma análise dos fatos, porque viver é uma grande responsabilidade e é com humildade que iremos paulatinamente corrigindo os nossos equívocos em favor de nós mesmos, vigiando os nossos pensamentos, as nossas ações, evitaremos cair nas tentações e o melhor, não criaremos novos débitos, porque os sofrimentos que nos chegam servem de experiência. Aquele caminho, por exemplo, que tomamos e que foi do erro, ele faz que percebamos o quê? Que ele não é mais para ser seguido, porque nesse momento é que nós passamos a perceber a diferença entre o bem e o mal. E isso é maravilhoso, porque isso tudo faz com que nós próprios tenhamos a atitude de nos impulsionarmos a fim de acelerarmos o nosso progresso. Conheci pessoas que somente quando estavam na porta do túmulo foi que caíram em si e disseram: ah, se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, quantos males teria evitado, tanto para mim quanto para os outros. Só que não há mais tempo, pelo menos nessa reencarnação, porque, como nos informa o Mestre Jesus, vida é uma só, existências são várias, e através de uma nova encarnação poderemos aproveitar as experiências anteriores. Certa feita, um velho judeu de alma torturada por pesados remorsos, chegou aos pés de Jesus e confessou-lhe seus estranhos pecados. Contou que usou de autoridade que tinha no passado, expulsando vários amigos de suas terras, levando-os à ruína total. Com maldade premeditada, semeou em muitos corações a discórdia, o desespero e aflições, levando até outros à morte. Por isso, achava-se desse modo enfermo, aflito e totalmente perturbado. Nenhum médico conseguia solucionar seus problemas. E com isso, ele foi procurar Jesus, porque esses problemas estavam se perdendo nos labirintos da sua consciência. Então, o mestre divino, ali mesmo na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vai em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda nova lhe penetrava o corpo e sentiu naquele momento que estava curado e rendeu graças a Deus. Parecia plenamente feliz. Quando foi atravessar a rua, um pobre mendigo, sem querer, pisou em um dos seus calos que trazia nos pés. Então, o enfermo restaurado soltou um grito terrível. E o que foi que ele fez? Começou a atacar o mendigo com a bengala. Então, Jesus saiu correndo, desesperado, para acalmar os ânimos, para ver o que realmente estava acontecendo, porque tanta gritaria. E contemplando a vítima, toda envolta em sangue, aproximou-se do ofensor e falou: depois de receber o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudestes desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado do que tu? O velho judeu agora, muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e falou para o Cristo: Mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isso? Jesus respondeu, muito triste: isso, meu irmão, é o ódio, é a cólera que outra vez chamastes
ao próprio coração. Então, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-las, desfazendo-as no presente. Allan Kardec, na questão 933 do Livro dos Espíritos, pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Olha o que os espíritos responderam. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são verdadeiras torturas da alma. E como estamos a perceber, por falta de paciência e de amor, muitos adquirem amarguras, perturbações e até mesmo enfermidades. Por essa questão é que o sofrimento ele funciona como uma espécie de educadário que nos disciplina e corrige, incentivando o nosso espírito para sempre seguirmos em frente, até que possamos nos depurarmos e escolhermos o amor como pauta do nosso bem viver. E o futuro no futuro deixarmos seguir de fato a luz do bem em nossos corações, que devemos continuar a trilhar nesse caminho, envolvendo a tudo isso para que ele se edifique de fato na intimidade do nosso ser. Porque ser feliz ou infeliz a curto ou longo prazo depende exclusivamente do nosso livre-arbítrio pessoal. Porque a opção de como agir é que irá nos libertar ou prender o nosso espírito ao sofrimento. E para nos auxiliar justamente nesse processo evolutivo, foi que o Pai Celestial nos concedeu o livre-arbítrio. Porque uma vez que temos a liberdade de pensar, temos também a liberdade de agir. Cada escolha que façamos, independente das nossas intenções ou até mesmo justificativas, acionam sempre a lei de causa e efeito em qualquer plano da vida, seja no físico ou no espiritual. O uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço. As boas escolhas produzem progresso espiritual, enquanto as escolhas infelizes geram sofrimentos dentro das leis de causa e efeito. E a segunda vicissitude são as causas anteriores das aflições, porque as dores são também o resultado das dívidas de ontem, mas nem sempre apresentam esses efeitos imediatamente. O Pai Celestial sempre aguarda o momento em que estamos mais fortalecidos para passarmos pelas provações. Quando não encontramos uma resposta satisfatória na atual encarnação, devemos sempre nos atermos ao nosso pretérito, porque os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como uma das causas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e cruel, poderá ser a seu tempo tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Mas vai depender muito da nossa ficha espiritual. Somente o novo programa reencarnatório poderá adequar as coisas de acordo com as nossas necessidades de progresso, sempre levando em conta todo o bem que fizemos,
porque mesmo tendo o esquecimento do passado, percebamos através dos nossos sonhos e da nossa intuição que fica sempre uma lembrança. Mas existe aqueles que não aceitam de forma nenhuma as vicissitudes da vida. Se acham imerecedores. Muitos chegam até a exclamar: não sei o que foi que eu fiz para merecer tão triste sorte. Só que o nosso presente reflete o passado. Ah, mas eu não me lembro. Nem deve, porque nós, enquanto encarnados, uma vez sabendo do passado e sim o preparo necessário, a revelação iria ser causa de perturbação na nossa vida. E é por isso que o Pai Celestial, na sua misericórdia infinita, lança um véu sobre o nosso passado, nos dando prova do seu amor divino. E muitas vezes é o próprio espírito que pede para reencarnar com determinados sofrimentos para acelerar seu progresso. Por isso que muitas vezes vemos pessoas sofrendo com uma resignação ímpar. E o espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos informa que os sofrimentos humanos, como de natureza kármica, eles apresentam-se sobre dois aspectos: provações e expiações, e que tanto um como o outro objetivam educar e reeducar o nosso espírito, nos preparando para o nosso inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que aguarda a cada um de nós. Há uma linda história de Essa de Queiroz, em que uma criança morria de febre a dizer: mamãe, vá buscar Jesus. Sei que ele pode me curar, mamãe. A mãe, que era viúva, respondia ao filho entre lágrimas: meu filho, quem sou eu para procurar Jesus? As estradas da Síria são longas, a piedade dos homens é curta. Os cães viriam ladrar à porta das casas se me visse tão abandonada, tão a sós, tão maltrapilha e tão necessitada. Jesus está longe. A nossa dor é nossa. Estar conosco. Ele está muito distante da nossa necessidade. Não posso te deixar a sós, meu filho, com essa febre, nesse dia terrível para procurar um homem que ninguém encontra em lugar nenhum. A criança, com a espontaneidade e pureza da sua vida infantil, insistiu: ah, mamãe, tenho certeza de que se Jesus viesse aqui, eu ficaria bom. Ouvi falar a respeito dele ali na fonte e que ele tocou a cabeça de um doente que suplicava: eu quero ficar bom. E o doente sarou. Ah, mamãe, vá procurar Jesus. A mãe abriu a janela e o dia estuava. Ela respondeu: como poderei, meu filho, me passar aqui os exércitos de Amós, procurando Jesus de porta em porta para atender ao seu filho? E ninguém sabia onde ele estava. Oreb é rico e tem escravos. Mandou procurar Jesus em toda parte e ninguém o encontra. Por que queres que te deixes a sós para procurar um mito que não irei encontrar? O menino cerrou os olhos, tremendo de frio, na febre, e ainda pôde balbuciar baixinho: mamãe, eu queria tanto ver Jesus. Ela ajoelhou-se ao seu lado na cama, tocou a cabeça empapada de suor do filhinho, não disse mais nada. Foi nesse momento que a porta se abriu vagarosamente. Uma voz abençoada como um canto encheu vagarosamente a sala. Uma claridade luminosa apagou toda a sombra. Aquela voz cantora desvelou-se. Eu estou aqui. Era Jesus.
Então, meus irmãos, a vida de todos nós há um momento que só Jesus serve. Desistir nunca, persistir sempre. Esse é o segredo da felicidade. Muita paz para todos. Vamos orarmos no silêncio dos nossos corações. A oração tão simples e tão singela que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Muita paz.